Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, 24 de agosto de 2024. Eu sou Alexei Salvatori e nós estamos aqui na parte 3 do nosso vídeo para entender como vamos criar uma IA para nos assessorar aqui nos trabalhos de pesquisa científica, criar um artigo. E no meu caso aqui, ele já está me dando pitaco no nosso guia para análise de dados de auditoria. Por isso que você chegou aqui, você conheceu o guia e está sabendo que teve essa participação do Jerry. Está dando pitacos no meu livro? Sim, está sim. É uma revolução agora que nós temos nas tecnologias. E vou então partir aqui para a nossa configuração. Olha só, relembrando que a gente estava preenchendo esse formulário aqui, e na vez que eu montei, eu estava conversando muito mais por esse lado aqui e não dava muita bola para esse outro lado aqui. Obviamente que depois eu fui descobrir que, né, a boa configuração dentro das instruções, e conforme eu falei na aula passada, né, naquelas dicas ali de como é que você vai fazer ele entender que a estrutura deve chegar mais ou menos nesse modo comportado aqui que a gente pegou e viu que estava tudo separadinho, vai fazer grande diferença, porque se ele misturar uma coisa com outra em relação aos trabalhos que você vai fazer, ele vai entender da forma errada, né? E o meu entendeu da forma errada quando eu fiquei fazendo por aqui. Porque quando a gente fez lá a metodologia de pesquisa e até a parte de seminários, definindo todas essas etapas aqui, eu fui trocando a ideia aqui por esse lado, eu fui batendo um papo, falei, ó, meu tema é esse, o problema é esse, a justificativa é essa, eu estou pensando em fazer assim, assim, sabe? Fui conversando, e esse lado aqui não fez a parada acontecer corretamente desse lado. Então, se eu fosse voltar no tempo e falar assim, ô rapaz, manda mensagem para mim no passado aí dizendo que, olha, não vai por aqui não, faça tudo por aqui, porque a gente já fez o curso, a gente já sabe, todo mundo já tem isso aqui bem estruturado, cada um para a sua pesquisa, né? Então, cada um tem a sua. Então, chega e começa a fazer a instrução por aqui. Mas se você quer curtir uma montanha russa aí, vai pelo Create, é bem legal. Pode ser conversa em português, ele vai tranquilo, já testei mudar aqui a língua, ele vai numa boa, beleza? E aí vamos entender o que aconteceu então comigo nessa experiência e vamos compreender o que você não vai cometer de errado lá para frente. Quando eu fiz a configuração, então o meu ficou com algumas pendências aqui dentro nessas instruções. E aí eu vou trazer o Jerry aqui, ó, olha só, coisas que eu comecei a fazer assim que eu montei ele. Eu carreguei todos os meus artigos de referência, como estavam aqui, e comecei, ó, aqui pelo lado esquerdo, você pode ver que está aqui Article IASB, AICPA, o nome de cada um dos autores, desculpa, Hadara Toffan Chu, tá todo mundo aqui, ó. Vários summarize que eu fiz com ele, porque eu já tinha lido, eu falei, deixa eu ver se esse camarada aqui é capaz de fazer um bom resumo de cada um dos artigos. E eu fui vendo, aí eu ia pedindo aqui pro Jerry, vai sumariza esse artigo para mim. Aí ele vinha mostrar, ele dava uma introdução e falava que aqui na abstract, a introdução, o que está sendo tratado dentro do artigo, ele vinha montando, eu falei, cara, que legal, gostei demais, isso aqui é uma mão na roda, porque tem hora que você já passou 20 dias sem ler aquele artigo e você quer relembrar alguma coisa, e você vai lá e começa a resgatar a conversa com o que você estava vendo sobre cada um dos artigos. Ah, o artigo tal trata disso, 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 o autor é esse, aquele, não sei o quê. Ó, coloquei asteriscos naqueles que eu mais gostei e tal, que aqui aconteceram coisas interessantes. Então, assim, a conversa aqui tá parecendo coisas meio estranhas aí, é porque já é um bate-papo mais avançado que a gente começou a tentar fazer umas extrações malucas. Eu faço coisas malucas também com o Jerry, isso aí já vai estar na versão mais avançada dos nossos vídeos. Mas então, essas conversas que a gente vai tendo aqui, eu fui vendo assim, cara, tratando em português, aqui, ó, até em inglês, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazendo o estudo dos artigos e fui descobrindo assim, cara, que mão na roda que é isso aqui, porque a partir do que eu sabia, assim, ele tá lendo mesmo, ele tá pegando, então eu tô acreditando que esse troço que eu joguei aqui, ele tá dentro desse mundo, beleza? E aí, depois que eu carreguei tudo, isso aqui tá organizado aqui porque eu acabei trazendo tudo para cima, né? Mas trocando algumas ideias com o Jerry, eu cheguei num momento que eu falei para ele assim, olha só, vamos pegar aqui, tá bem aqui, esse aqui é o momento em que eu falei assim, deu errado o negócio. Eu estava no meio da que eu chamei de configuração, por isso que eu estava dizendo que eu levei um tempo razoável configurando. Você volta sempre aqui nesse lado da configuração, opa, desculpa, e você vai sempre mudando a configuração do seu GPT, né, na parte aqui do
Edit, você entra aqui, ó, Edit GPT, ok? E vai mexendo, vai mudando aqui. Então, a descrição, quero que ele fale agora espanhol. Aí você vai ajustando, afinando, vai colocando, tirando artigo, vai considerando alguma coisa ou não, e vai seguindo. E aí o que aconteceu? Um momento que eu pedi para ele aqui, ó, mostra para mim aí a configuração do nosso artigo. Olha só, todo mundo já sabe que o título e o tema do meu artigo, já passou 1000 vezes por aí, ele é Business Intelligence in Financial Auditing. Application of a Business Intelligence in Financial Auditing, a Practical and Managerial Approach. Aí o que aconteceu aqui? Ele chegou e falou Integration of Business Intelligence and Data Analytics in Financial Auditing, Transformations and Challenges. Eu falei, uau, meu título mudou e começou com um abstract completamente louco, os keywords totalmente diferentes. Ele fez uma introduction, eu falei, caceta, aconteceu alguma coisa. E aí eu fui falando, pensando assim, haviam me avisado sobre esse lance de estar sempre prestando atenção nas instruções. E aí eu pensei, eu vou ter que conversar aqui com o cérebro do Jerry. E aí, então cheguei lá, abri ele de novo, foi aí que entrou essa configuração que vocês já entenderam na aula passada, que eu comecei etapa por etapa colocando aqui totalmente dividido. E aí logo depois eu fiz um summary again, vamos lá. Faz de novo aí para mim, Jerry, agora que eu dei o update. Na verdade, você faz as atualizações, ó, update aqui, update, aí você vai lá para testar. Ou você pode testar aqui também, né? Ao vivo. Aqui, tá? Eu nunca usei esses de ladinho aqui, não, mas é uma mão na roda também. Se você quiser vir fazendo. O problema é que aqui ele não fica registrado igual aqui, então eu queria ter esses históricos. Beleza. E aí ficou bem interessante, porque olha só, aí ele começou dizendo quem ele era, né? Igualzinho, pode ver que esse texto aqui está até um pouco menor do que estava aqui, ó, no início, é porque isso aqui eu já vim também mudando mais tarde, mas olha só, Research Article Setup, olha o tema, começou a ficar perfeitinho, olha o título, aí o problem statement, eu fui traduzindo, pegando assim, cara, tá tudo igualzinho, olha aqui, ó, eu tinha que usar toda essa parte de parte legal, regulatório, as normas, a bibliografia, aquele core ali de conhecimentos. Então ele foi começando e ficou redondo. Eu falei, bom, a partir de aqui eu estou mais seguro, porque qualquer coisa que eu fosse conversar com ele, se eu não tivesse mudado, ele ia estar seguindo lá. A gente está tratando desse tema maluco aqui, que eu definia, esse título. Beleza? Então fica essa dica aí para todo mundo prestar atenção. Achou que ele está fazendo coisa esquisita? Vai lá e muda. Uma coisa que você vai poder fazer sempre, a qualquer momento, você pode chegar e perguntar: estou com uma dúvida aqui. Ele está meio esquisito. Será que ele está trabalhando com o tema correto? Então, qual é o tema da nossa pesquisa? Você vai lá e pergunta. Pode perguntar aqui ou perguntar lá no GPT já funcionando. E aí você pega aqui e aí ó, você já faz uma conferência rápida, afinal, tá tudo certo. Deixa eu ver se todos os meus artigos estão carregados. Você pede para ele quais são os artigos. Aqui eu vou da nossa, eu sempre escrevo da nossa key reference, porque o meu tá todo em inglês, né? Da key references. E aí, quais são os artigos da nossa key references? Aí eu vou dar uma checada. Pô, tô aqui com um artigo novo, deixa eu ver se ele já tá lá ou tá faltando. E aí ele começa a colocar ali, vai ó, colocando todos eles. Isso aqui é bem legal para você saber. Pode fazer por aqui ou pode fazer aqui conversando diretamente com o seu GPT. Beleza? Então é essa a grande sacada de você. Olha aqui, pode ver que ele já começou a trazer até menos. Tem 7. Tem alguma coisa aqui que ele não está pegando. Mas ele jogou aqui as principais referências. Outra coisa, você tem que ser o mais detalhista possível. Quais são todos os artigos? É outra coisa interessante. Algo que a gente às vezes vai pegando com a manha, né? E aí ele começa a executar as coisas, a forma como você vai trabalhando. Ele vai pegando e vai te compreendendo. Então agora tem 13 artigos aqui, ó, são os 13 artigos que estão valendo, viu? Aqui ao vivo a gente já vai pegando. Uma coisa interessante é que durante essa configuração aqui, aconteceu comigo muito desse lado aqui, ele te pergunta em um momento qual é o tom que você quer usar. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Em algum momento eu tenho isso aqui já até guardado.
a forma que ele vai conversar contigo ou que o tom que ele vai utilizar. Eu acho que ele me perguntou isso nessa conversa aqui. Eu pulei, inclusive acho que na minha configuração aqui, talvez, então, não vou parar agora para a gente procurar e ver, mas eu tenho certeza que foi uma situação que eu falei o seguinte, ó, o que que é o tom? É o jeito que ele conversa contigo e as interações. Eu virei e falei para nessa resposta aqui do meu create, né? Que a gente fosse descobrindo isso de acordo com as interações. Então ele virou e respondeu: a gente vai ter que fazer muitas interações para chegar nesse nível. Eu falei: não, relaxa, eu estou fazendo esse artigo, a gente vai se conversar praticamente todo dia, que agora foi em julho. E isso aí realmente ocorre de ele começar a falar de uma forma diferente somente contigo. Se eu pegasse o Jerry e entregasse na mão de uma outra pessoa que começasse a interagir dentro de algumas semanas, os dois Jerrys, o meu fala de um jeito, o Jerry de fulano fala de outro e fica um negócio assim interessante porque ele adapta a forma como você tem conversado com a sua inteligência. Beleza? Muito bem. Fechamos aqui. Espero que tenham entendido. Agora tem muita coisa aí que dá para você chegar e construir. Vamos lá? Vai tentar fazer a configuração? Eu desejo a todos vocês aí um bom trabalho. Qualquer pergunta, pode mandar aí. Se tiver mais dúvidas, a gente cria até um vídeo aí de perguntas e respostas. Vamos que vamos. Bom trabalho a todos, boa sorte aí nos estudos. E o Jerry continua evoluindo. Qualquer novidade que eu descobrir aqui, a gente grava uma nova atualização. Até mais, obrigado.